Presidente, muito obrigado. Primeiramente, cumprimentá-lo por estar aqui nesta quinta-feira, convocando a todos nós para o debate de um tema muito importante nesse momento crucial das relações diplomáticas, do Brasil com a Venezuela. Ontem à noite, as torres do Congresso Nacional foram iluminadas com a frase "Holocausto nunca mais". É preciso realmente recordar tragédias históricas para evitarmos a repetição delas no presente e no futuro da humanidade. E este episódio vivido na Venezuela também deve ser encarado por nós como oportunidade de aprendizado. Há quanto tempo se denuncia o regime autoritário de Hugo Chávez e depois de Maduro? Há quanto tempo esse debate é travado aqui no Congresso Nacional, inclusive nesta Comissão de Relações Exteriores especialmente, sobretudo quando se discutiu o ingresso da Venezuela no Mercosul. E nós nos opusemos a esta iniciativa. Eu entendo, presidente Nelsinho Trade, que o respeito à autonomia das nações, à soberania dos povos, é elementar. Mas, de outro lado, nações democráticas como nossa, com instituições democráticas consolidadas, não devem alimentar a sobrevivência dos regimes autoritários. Há quanto tempo debatemos os empréstimos oferecidos pelo governo do Brasil, por intermédio do BNDES, a países ditatoriais? Nações de ditaduras sanguinárias, que esmagam os seus povos na pobreza, na miséria, destruindo vidas pela prepotência, pela violência desmedida, e o nosso país aceitando, inclusive em alguns casos com empréstimos sigilosos, alimentar a sobrevivência desses regimes. Se não podemos enfraquecê-los com invasão de competência, certamente podemos evitar sustentá-los com empréstimos generosos como os que oferecemos. Por exemplo, construção de metrô em Caracas, hidroelétrica no interior da Venezuela, milhões de dólares emprestados, e nós sabíamos, o calote era a crônica anunciada. E hoje o que se verifica é que mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais estão em atraso com o não pagamento de prestações vencidas, tanto de Cuba quanto da Venezuela. Esta discussão se travou aqui no Congresso Nacional, em muitas oportunidades. Esses empréstimos, eu repito, alimentam a sobrevivência desses regimes. Há um caso específico da usina de Abreu e Lima, em Pernambuco. O Brasil tornou-se sócio da Venezuela para a construção desta usina. A Venezuela tornou-se sócia com a responsabilidade de participar com os encargos decorrentes da construção da obra. No entanto, nenhum centavo repassou a Venezuela para a construção da usina Abreu e Lima em Pernambuco. E Hugo Chávez alegava que não o fazia porque a obra estava superfaturada. Verdade. Comprovou-se o superfaturamento da obra. Uma das obras investigadas na Operação Lava Jato. Um dos grandes escândalos de corrupção no âmbito da Petrobras.
Mas, seguramente, o Brasil não deveria ter celebrado nenhum contrato societário com a Venezuela na construção de uma obra deste porte, ou mesmo que fosse de porte inferior. O que está em jogo é a relação diplomática de um país democrático com uma nação que tem um regime ditatorial travestido de democracia, iludindo partidos políticos, inclusive no Brasil, que apoiam aquela ditadura. Definitivamente, nós devemos aprender com este episódio. Eu tenho absoluta convicção que o atual governo do presidente Jair Bolsonaro se recusará a celebrar contratos de empréstimos ou transações econômicas com nações que alimentam ditaduras sanguinárias que esmagam seus povos na pobreza, enquanto os déspotas se enriquecem. Ao final, presidente, apenas eu gostaria de dizer que alguns problemas ocorrem na fronteira. Obviamente, os nossos colegas que representam a fronteira com a Venezuela têm melhor conhecimento do que nós, mas eu tenho sido procurado, especialmente por caminhoneiros na fronteira com a Venezuela, para relatar problemas que vivem. Em razão dessa complexidade de relação diplomática entre o Brasil e a Venezuela, brasileiros muitas vezes sofrem as consequências. Então, caminhoneiros que transportam produtos para a Venezuela e que ficam retidos no país, proibidos de retornar, ou passagens clandestinas que são abertas por venezuelanos para o transporte de produtos, sem a Receita Federal investigar, né? Então, apenas exteriorizar aqui esta preocupação, com o cuidado que deve ter as autoridades brasileiras com os brasileiros que acabam vitimizados, né, por esta situação de conflito diplomático entre o nosso país e a Venezuela. De outro lado, não há o que acrescentar nesse momento em relação ao comportamento do nosso país com a Venezuela. Não há como estabelecer um comportamento de prepotência, de afronta, de superioridade. Não há como se falar em intervenção na Venezuela. O que eu entendo ser necessário é a reunião das nações democráticas do mundo num protesto veemente contra o que ocorre na Venezuela, na solidariedade presente em relação aos venezuelanos que são massacrados há muito tempo por esse regime ditatorial, e certamente isso promoveria o enfraquecimento do regime venezuelano. Nós devemos trabalhar politicamente e diplomaticamente para o enfraquecimento da autoridade presente na Venezuela. A fragilização da autoridade é que proporcionará certamente o seu recuo. Só haverá, obviamente, recuo do presidente Maduro se houver o seu enfraquecimento político internacionalmente. É o caminho pacífico que se deve salientar e fortalecer com o objetivo de contribuir para as mudanças necessárias na Venezuela. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Não integro esta comissão, mas quando vi a oportunidade de estar aqui, solidário aos colegas que compareceram neste dia, e a Vossa Excelência pela iniciativa, aqui vim em nome do meu partido, o Podemos, para retratar aqui a nossa posição, a posição do nosso partido,
em relação ao episódio vivido atualmente e manifestar a nossa solidariedade à população venezuelana. Para que o meu pronunciamento aqui, que dei como lido, seja divulgado na Voz do Brasil nos canais dessa casa. Determino, portanto, que seja divulgado na Voz do Brasil o pronunciamento do deputado Alexandre Padilha. Excelência dispõe de 5 minutos, deputado. Querido presidente Hildo Rocha, há 30 anos atrás, exatamente em maio de 1989, um chinês desconhecido, na Praça da Paz Celestial, em Pequim, num movimento contra o Partido Comunista Chinês, estendeu os braços, ficou parado entre uma fila de tanques de guerra e conseguiu segurar aquela fila de tanques de guerra. A gente não sabe o paradeiro desse jovem. Provavelmente ele morreu, assim como milhares de estudantes chineses. E hoje, na cidade de Caracas, um carro-tanque, parecia um anfíbio, liderado e ordenado pelo presidente Maduro, passa por cima da multidão. O exército venezuelano passa por cima dos cidadãos venezuelanos, mais cruel do que o Partido Comunista Chinês de 1989 na Praça da Paz Celestial, na cidade de Pequim. Eu, como brasileiro, eu quero pedir desculpas ao povo venezuelano. Eu tenho vergonha de um governo brasileiro ter apoiado politicamente e financeiramente um governo corrupto, um governo sanguinário, que ordena que um tanque de guerra passe por cima dos seus próprios cidadãos. Eu sinto vergonha, e eu vou usar a frase de um ex-presidente brasileiro que está preso em Curitiba, porque até hoje um bando de malucos ainda apoia a ditadura sangrenta de Nicolás Maduro. Eu quero dizer aqui que a oposição brasileira, ela tem que se importar com as reformas estruturais mais importantes do nosso país. Nós estávamos indo para o buraco. Quero agradecer aqui ao Exército Brasileiro, à Marinha Aeronáutica. Vocês foram os últimos obstáculos de um plano para acabar com o nosso país, assim como a esquerda venezuelana acabou com a Venezuela. Graças a Deus vocês resistiram, e para aqueles brasileiros que ainda não entenderam que as forças armadas de qualquer país desenvolvido garante a democracia e o equilíbrio. Quero aqui ressaltar que essas reformas estruturais passam nesse momento pela aprovação imediata da reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai trazer um equilíbrio fiscal, vai trazer um equilíbrio e possibilidade de infraestrutura, segurança, saúde para o mais simples brasileiro. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu escutei de um professor no Rio de Janeiro, e ele falou: Luiz Lima, quando eu sobrevoo a cidade do Rio de Janeiro de avião, e eu olho para baixo, eu vejo muitas favelas, vejo moradia simples e vejo prédios. Quase 100% de tudo que a gente vê foi praticamente comprado à vista. Quando a gente sobrevoa a cidade de Nova York, 90% do que você vê foi comprado financiado. Se você não tem abertura de mercado, se você não tem juros baixos, se você não tem credibilidade, se você não tem instituições fortes que garante e estimula o bom pagador, você jamais vai ter um país equilibrado. Vou contar outra aqui, que eu ouvi na televisão. Nelson Motta, na época do Manhattan Connection, que tinha uma dobradinha com Paulo Francis. Paulo Francis chegou para o Nelson Motta assim que ele se mudou para Nova York, e o Nelson Motta, aquela tradição de esquerda, falou assim para o Nelson Motta: Nelson Motta, você vai perder as suas últimas convicções. E não deu outra. Você, quando mora num país liberal, competitivo, que você garante liberdade e competitividade para o seu povo, você estimula o emprego, você estimula o consumo e você estimula a liberdade. Agora eu vou contar uma terceira para ficar muito mais fácil para quem está me vendo e para quem está me ouvindo. Eu vi uma charge no jornal. Essa é para a reforma da Previdência, para vocês entenderem bem. 2 mendigos debaixo de uma ponte. Um vira para o outro e pergunta o seguinte: você é a favor da aprovação da reforma? O outro responde: claro que não. Eles querem tirar os nossos direitos e as nossas conquistas sociais. E eles estão morando debaixo da ponte. Então fica aqui
uma grande reflexão para todos nós. Ficamos pulando aí, muitos anos com o pezinho esquerdo. Deixa pular um pouquinho com o pezinho direito, que a gente vai fazer diferente e a gente vai consertar esse país. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Luiz.